Bem, eu não separei assim um texto para conversar com vocês, porque eu queria contar uma experiência que eu tive em julho agora, lá no Nordeste, e quero compartilhar em cima dessa experiência uma verdade e alguns mandamentos também para a gente recobrar, para a gente relembrar. Estava hospedado na casa de uns irmãos, eu tinha que ministrar no domingo pela manhã. E de sábado para domingo eu tive um sonho muito diferente, estranho, e que me prendeu muito a atenção o sonho. Por quê? Porque o sonho foi assim: eu via uma tenda móvel na rua, sabe essas tendas que normalmente o pessoal usa para fazer sombra, que às vezes usa aqui no sítio, uma tenda se movendo, e dois homens disputavam o espaço dessa tenda, eles brigavam por causa dessa tenda, eles queriam estar debaixo da tenda, e os dois eram lutadores, eu via que tinham um kimono, eram dois homens com idades diferentes, um mais velho e um jovem, eu sabia que eram dois lutadores muito bons, e eles brigavam por causa daquela tenda, eles passavam pelo outro, provocavam ao outro, empurravam ao outro, até que a ira tomou conta deles e eles então partiram para um duelo. Eles desafiaram o outro num duelo, vamos duelar. Eu vi então todo aquele ritual de um duelo, assistindo tudo, e vi quando eles escolheram as armas para duelar. E eles escolheram um punhal pequeno, como se ele fosse todo banhado, a ponta do punhal em ouro. Eu olhei para aquela cena e pensei assim, esse negócio não vai dar certo, porque esses caras lutando como eles lutam bem, esse punhal pequeno aí, eles vão sangrar até a morte. Eles não vão definir essa luta tão cedo. Se fosse uma espada, se fosse uma arma, talvez eles acabassem assim, um acertando o outro, acabou a história, ia ter um vencedor. Mas do jeito que era aquele punhal ali, com tanta habilidade, eu sabia que o mais novo era mais forte e sabia que o mais velho era mais experiente. Então juntava a experiência da luta, da arte marcial que eles iam definir, e a força do jovem, e dois punhais pequenos. Eu falei, esse negócio não vai prestar. E não deu outra. Começou aquela luta e começou um cortando o outro, um cortando o outro, um cortando o outro, um corta aqui, corta ali, só talhos pequenos, mais profundos e sangrando. E foi um banho de sangue. Foi um banho de sangue. E eu já previa que o mais velho ia matar o mais novo. Ele ia derrubar o mais novo, mas que o mais novo, como diz aquele ditado, ia cair atirando, né? Ia cair atirando. Ele, uma vez golpeado, quando o cara deu um golpe nele, fatal realmente, o mais velho já também todo quebrado, ele encostou o cara no muro, cortou o ventre, mas o outro caiu, dando uma punhalada na coxa e no pé do cara ainda, o último golpe. O cara, o mais velho, numa última ação, arrancou o olho do mais novo, assim. Você está fazendo que filme de terror, né? Eu não assisto nem filme de terror. Eu, ultimamente, não tenho nem assistido filme, quanto mais de terror. Mas tive esse sonho e fui para a reunião domingo de manhã, lá em Aracaju, com a igreja em Aracaju. Os pastores lá, os presbíteros modestos já conhecem. O William deve conhecer. Conhece a turma lá? Tu conhece Marcelo Henrique? Gilton. Mas aí ele estava lá e eu fui para a reunião da igreja de manhã, mas aquele sonho não me deixou, rapaz. Eu falei, meu Deus, que sonho estranho esse. E pedi a Deus uma palavra. Eu falei, Senhor, esse sonho é teu? Eu sempre faço a mesma coisa. Se esse sonho é teu, onde é que está esse sonho? Onde as tuas escrituras mostram esse sonho para mim? E eu fiquei orando assim, enquanto aguardava o momento de ministrar. Os irmãos estavam ministrando louvor. E o Espírito Santo me trouxe à memória um texto. E eu abri ali para ver, eu quero abrir esse texto com vocês.
Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele faz uma advertência aos irmãos que estavam sendo assim seduzidos, fascinados, né, pela lei. Um povo que tinha recebido a graça, agora estava tentado a viver de novo na lei. Estava querendo judaizar de novo a vida. E Paulo escreve para esses irmãos, mas num dado momento Paulo diz que ele gostaria que aquelas pessoas que estavam escravizando aqueles irmãos, que estavam tornando eles escravos de novo, que oxalá fossem mutilados eles, que eles fossem até, eles usam uma expressão, uma nova versão, de castrados. Essa era a indignação de Paulo com aqueles judeus, mas que estavam escravizando a igreja. E ele entra no versículo 13 dizendo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Todos nós fomos chamados à liberdade. Você diz amém ou não? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então ele dá 2 mandamentos aqui. Ele diz que nós não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, para dar espaço para a carne, e nós devemos ser escravos uns dos outros pelo amor. A palavra é escravo mesmo, servia, ser servo, escravo. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Toda lei se cumpre em um só preceito. E aí Paulo quer explicar que não tinha sentido daqueles irmãos estarem presos à lei de novo, porque a lei inteira se cumpria num só preceito. Qual era o preceito da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o preceito da lei. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E eu dei graças a Deus de não ter sonhado com o texto de Gálatas. Falei, Senhor, obrigado que tu mostrou 2 homens lutando com a faquinha lá. Porque seria terrível ver um devorando o outro até a destruição mútua. Quer dizer, Paulo foi mais forte do que o meu sonho, né? Ele está falando, se a gente começar a morder e devorar um ao outro, a gente se aniquila. Eu acordei naquela madrugada e orei. Falei, Senhor, o que significa esse sonho? E Deus me deu uma frase que eu anotei. Uma frase pequena. Deus falou comigo assim, um duelo sem vencedores. É isso que significa esse sonho. Um duelo que não tem um vitorioso. Um duelo sem vencedor. Eu anotei e fui para a reunião da igreja lá em Aracaju, embora eu não falei desse assunto com os irmãos, eu contei o sonho para eles e contei a minha interpretação do sonho. E eu citei alguns casos onde haviam duelos que não tinham vencedores. Falei, por exemplo, marido e mulher quando brigam. Parece que em algum momento vai ter um vencedor. Mas qual é o vitorioso de uma luta entre o marido e a mulher? Quem é que sai vencedor quando um começa a morder e devorar o outro? Eu citei pai e filho, mãe e filha, pais e filhos. Começa uma briga dentro de casa, pai com seu filho, filho com seu pai. Eu te pergunto, onde que essa história vai parar? Quem vence essa queda de braços?
Quem é que consegue derrubar uma pessoa que ama e depois festejar? E comecei a conversar com os irmãos, embora o meu tema não era aquele, encerrei ali e segui o meu tema, que eu tinha que ministrar, mas contei meu sonho. E no final, uma irmã me procurou, falou: Franco, eu estou exatamente assim, eu tenho um litígio com meu pai. E hoje, antes de vir para cá, o Espírito Santo me falou exatamente o que você falou ali. Deus falou comigo, ó, nessa guerra, nessa batalha, ninguém vence. Não tem vencedor. Porque essa era a frase que Deus me deu antes de eu entender o texto. Antes de eu ter o texto de Gálatas. Eu tive o sonho, acordei de madrugada, orei, e Deus falou comigo, eu escrevi. Um duelo sem vencedores. Não tem vencedor. Não há vencedor quando nós duelamos num contexto, simplesmente um contexto onde Deus já estabeleceu que não pode ter contenda. Que não pode ter... Não pode não deve. Porque infelizmente poder pode tudo. A gente faz qualquer bagunça na nossa casa, na igreja, que é outro lugar que não tem vencedor. Duelo na igreja, e aí Paulo está falando da igreja. Paulo está falando da igreja dos gatos. Ó, se vocês começarem essa guerra, vocês vão se devorar até o final e vão se destruir mutuamente. É isso que ele está falando. Ele falou, não tem vitorioso essa batalha que você se meteu. Não há vitorioso. Então existem contextos que quando a gente começa uma luta, vai ser uma luta cruel e no final ninguém vence. Eu estava falando de sonho, eu viajei para os Estados Unidos numa data um pouquinho, 2 dias antes do aniversário da independência americana. E na noite da independência americana eu tive um sonho. Eu estava numa reunião cheia de americanos e um cara levantava uma placa com um W, o outro levantava a outra placa com outro W e o outro levantava uma placa com a letra P. Então era WWP. Eles levantavam assim, eu acordei, de novo fui orar. Falei, Senhor, o que significa esse negócio? WWP. E o Espírito Santo falou assim, isso é uma equação. Falei, equação? Que equação é essa? E Deus me falou que era uma equação americana. WWP é uma equação. Guerra mais trabalho é igual a paz. Guerra mais trabalho. Eu lembrei que os americanos tiveram uma guerra interna, civil. De irmão contra irmão. Até hoje eles devem sangrar isso aí. E eu entendi que a mente americana entende que a paz é produzida pelo trabalho e pela guerra. E aí, conversando com o irmão que mora nos Estados Unidos, ele falou, Franco, ontem, eu estava num culto lá do aniversário da independência americana, 4 de junho, né? 4 de junho? Julho, 4 de julho. E aí, falou o pastor lá, que estava ministrando no culto, falou exatamente isso, Franco. Ele falou que a paz americana era resultado de trabalho e guerra. Exatamente isso. Então, em geral, nós lutamos por algo. Alguém falou assim, Franco, o que pode sustentar uma vida, uma guerra, uma divisão entre aqueles que não vão ter nenhum proveito na vitória? O que sustenta isso? Uma guerra entre marido e mulher, entre pais e filhos. O que sustenta uma guerra entre irmãos na igreja? Irmãos, ministérios, às vezes pais espirituais e filhos espirituais. O que sustenta essa guerra? O que mantém vivo uma luta dessa que vão sangrar para todo lado e não vai ter vitorioso?
que vão se devorar e se morder até se destruírem mutuamente. Só tem uma coisa, que foi o tema. Por que eu estou voltando aqui com vocês? Porque foi o tema que eu falei a última vez que eu tive com vocês aqui. Eu falei com vocês que eu tinha estado na Assembleia de Deus, lá na Catedral da Assembleia de Deus, com o Júnior, outros pastores da Aliança Pastoral. E vários jovens fizeram perguntas durante a tarde. E uma pergunta me chamou muito a atenção, quando um rapaz perguntou assim: qual é o maior obstáculo à obra de fazer discípulos? E eu falei com vocês aqui, o maior obstáculo é uma coisa chamada orgulho. E falei com vocês sobre o orgulho. Quem se lembra disso aqui? Lembra? Que eu falei que até para se converter é difícil quando a pessoa é orgulhosa. Mas uma briga de casal, o que mantém vivo é o orgulho. Por que, Franco, o orgulho mantém vivo uma contenda? Porque o orgulho ele se autopromove ou se autoprotege. Onde você vê orgulho, você vê autopromoção ou autoproteção. Então nós vamos brigar ou para eu dizer que sou maior que você, que sou melhor que você, que sou mais forte que você, ou eu vou brigar para me defender, para dizer que você que eu não sou menor que você, que eu não sou pior que você, que eu não sou mais miserável que você. Então a minha briga contigo, marido e mulher, família, lá onde Deus estabeleceu unidade, né? Onde Deus falou que há bênção se houver unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viva ali, Deus ordena vida, bênção. Então você imagina um lugar onde Deus vai ordenar vida e bênção para sempre, depende de união. Se não tem união, não tem vida e bênção para sempre. Eu sempre corrigi meus filhos quando eles brigavam. Sempre. Essa era uma das coisas que era fatal. Tinha algumas desobediências que diziam assim: se brigar, a vara canta. E eles sabiam disso. Havendo briga, a vara ia cantar. Tinha gente até que achava absurdo. Não, para que isso? Não, porque Deus ordena a bênção e a vida onde já há união. E aqui não pode haver divisão. Não pode eles ficarem brigando com o outro. Não tem isso. Isso não vai resultar em nada. Isso vai trazer maldição, não bênção. Porque não tem vencedor essa briga. Irmão brigando com irmão, quem vence? Qual a alegria e o prazer que você tem de ver um irmão caído aos teus pés? Qual a alegria que você tem de ver teu filho sangrando aos teus pés? Qual a alegria que você tem de ver tua mulher desesperada, arrebentada porque você é mais forte, venceu? Não tem. Paulo diz que se a gente seguir esse caminho, nós nos destruímos mutuamente. Jesus foi categórico. Em 2 momentos, ele deixa claro que não deve haver entre nós contenda. Problema sem solução. 2 momentos. Um, ele diz, Mateus 5, logo no Sermão do Monte: tu vai colocar a tua oferta no altar. Lembrou. Quem tu acha que lembra você? Espírito Santo, né? Lembrou que teu irmão tem alguma coisa contigo lá não resolvida. O que tu faz? Interrompe a oferta. Você interrompe a oferta porque Deus está sinalizando para você que o teu culto não é mais importante que o teu relacionamento com o teu irmão. Ou seja, culto só existe quando tem unidade, quando tem união, quando tem fraternidade. Só existe assim. Entre a oferta a Deus e o relacionamento restaurado, a melhor oferta para Deus é a tua amizade com o teu irmão. Deus falou assim: mete o pé e resolve esse assunto depressa. E aí Deus coloca uma disciplina poderosa sobre esse assunto. Não sei se você lembra. Ele falou: reconcilia-te depressa com o teu irmão antes que o adversário te entregue o juiz, oficial de justiça, pá, cadeia em você
E você não sai dali até que você pague o último centavo da tua dívida. Então Jesus diz, não para inimizade. Depois você vai lendo a Bíblia, vai lá em Mateus 18, a segunda vez que Jesus fala sobre igreja, aquela pergunta célebre de Pedro, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7. Jesus disse, 7? Você já leu esse texto em Lucas? Depois tu pega o texto de Mateus 18 e compara com Lucas, tu vai ver uma coisa interessante em Lucas. Lucas vai agregar a resposta dos apóstolos ao que Jesus disse. Eu não digo 7, mas digo 70 vezes 7. Sabe o que Lucas diz? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. É um tema de fé. Eu preciso ter fé para perdoar. Não é sentimento para perdoar, é fé. Aumenta a minha fé para eu seguir perdoando essa pessoa que me ofende tantas vezes. Porque quem perdoa com base em sentimento não perdoa nunca. Porque você segue ferido. Quando você perdoa, você não perdoa porque tua ferida fechou. Você perdoa com a tua ferida aberta. E com a tua ferida aberta, você perdoou o irmão. Mas você perdoa por quê? Por uma questão de fé. Que fé? Que Deus mandou perdoar. Pô. Essa é a vontade de Deus para conosco. Perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Sede benignos, sede compassivos, disse Paulo. Então, perdoa. Diga comigo, perdoa. Diga, perdoa. Mas como perdoar se ele me fez tão mal? É por fé. É a fé que te move a perdoar. Mas nada, fé. Creia que essa é a vontade de Deus. E perdoa. Ah, mas não estou sentindo. Se você esperar sentir, não perdoa nunca. Pode falar, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero perdoar. Me dá fé para perdoar. Eu quero ter fé para perdoar. Que isso é o que diz Lucas. Mas voltando para Mateus, Jesus conta a história de 2 homens que deviam um rei. Lembra? A parábola do cobrador incompassível, acho que é assim que está o título em algumas Bíblias. E o cara estava desesperado lá porque ele não tinha como pagar a dívida dele, uma dívida impagável, uma dívida de anos. Eu acho que eu fiz uma conta uma vez ali, dava mais de 100 anos de trabalho. Ou seja, o cara ia viver, morrer e não ia pagar. E o rei se compadeceu dele e perdoou ele. Falou assim, perdoa ele. Cara, está perdoado, não me deve mais nada. Ele saiu dali feliz. Mas ele encontrou um cara que devia a ele. Quando ele encontrou o cara que devia a ele, ele agarrou o cara e usou o que a lei permitia a ele naquele momento. O que a lei permitia a ele? A lei permitia ele prender o cara. E o cara não saía da cadeia sem pagar ele. Porque logo, imagina, se alguém da tua família é preso, todo mundo se mobiliza para tirar o cara da cadeia. Né? A dívida. E todo mundo se junta para pagar a dívida. Então essa foi a manobra dele. Era uma dívida de meio ano de trabalho. Então, ou seja, o cara foi perdoado de uma dívida de mais de 100 anos de trabalho e não quis perdoar o cara que devia a ele meio ano de trabalho. Não, você tem que me pagar, botou o pé no pescoço, tem que me pagar. E aí, quando os conservos, os outros já viram aquilo, ficaram indignados. E falaram com o rei lá, com o senhor dele. Falaram, olha, aquele cara que foi perdoado, não perdoa. O rei chama ele e fala, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida tua. Por que tu não perdoa o teu irmão? E aí o rei pegou o cara, chamou os verdugos, numa versão da Bíblia fala atormentadores, entregou os atormentadores, e o último versículo de Mateus 18 vai ler assim também vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Ou seja, assim como o rei chamou o verdugo, entregou ao atormentador aquele cidadão, assim também nosso Pai faz com a gente quando a gente não perdoa do íntimo. Então você vê que Deus leva esse assunto a sério. O que você acha? Sim ou não?
Tiago também diz assim, não vos queixeis uns dos outros, porque o juiz está à porta. Ele diz que quando a gente começa a reclamar um do outro, a gente é julgado. 1 Coríntios 11, na ceia, Paulo falou, vocês não discernem o corpo e tomam a ceia dividido, brigando um com o outro. É por isso que no meio de vocês tem fracos, doentes e alguns já dormem, já foram. Por isso. Porque vocês comem e bebem sem discernir o corpo. Tu acha que Deus leva esse assunto a sério ou não? O que você acha? Diz aí. Ó, eu citei 4 textos aqui. Deve ter mais alguns aqui que você deve ter lembrado, mas eu estou me lembrando desses 4. Tiago, 1 Coríntios 11, Mateus 18, Mateus 5. Numa clara disposição de Deus dizer assim, olha, não tolero divisão no meio de vocês. Eu vou julgar toda divisão. Dividiu, brigou, a vara vai cantar. Clarinho. A vara vai cantar. Deus não vai deixar barato, Ele vai julgar a situação. É sério o negócio. É sério. Por isso que Paulo está dizendo, vocês vão se destruir mutuamente. Porque não tem vencedor. Você briga, divide, depois o pai chega e resolve a parada. Então é melhor perdoar. É melhor se humilhar e perdoar as ofensas dos irmãos. É melhor você se humilhar e perdoar a ofensa do teu pai, da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu irmão. Melhor. Esse é o caminho. Essa é a vontade de Deus para nós, que a gente perdoe uns aos outros. Alguém tem dúvida disso? Tem dúvida? Por que é difícil para a gente perdoar, amado? Primeiro, por causa dessa questão que eu citei aqui. Essa questão de... Vou pegar o texto aqui, né, de Mateus 18. Essa questão relacionada à fé. Se a gente não crê, se a gente não acreditar de verdade, acho que é Mateus 18, mas o texto de Lucas é Lucas 17. A relação, versículo 17, 5, se você puder projetar aí, amada. A resposta dos apóstolos ao ensino de Jesus sobre perdão. Versículo 5, do capítulo 17 de Lucas. Diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Qual é a fé que eu tenho que ter para perdoar uma dívida de alguém? Uma ofensa. A fé que eu preciso ter é de que Deus já tratou daquela dívida dele. Que Deus já resolveu a parada. Deus, Ele matou, e a gente cantou isso hoje aqui, Cristo levou sobre si as nossas dores. Que Deus matou o único filho dele. Que Deus colocou toda a culpa do homem no único justo. Substituiu. Você trocou de lugar com teu irmão, contei essa história também naquele domingo. Que Deus também, Ele imputou o pecado do homem a Cristo e a justiça de Cristo ao homem. Ele imputou e depois Ele justificou. E o assunto se resolveu assim no tribunal de Deus. No tribunal de Deus se resolveu assim. Nós chegamos lá pecadores, Ele nos substituiu com o justo,
imputou nosso pecado ao justo, tirou a justiça do justo, colocou sobre nós e nos justificou. Caramba, glória a Deus mesmo, glória a Jesus. Assim que se deu. Mas isso não mudou no que diz respeito ao meu irmão. É isso que a parábola lá do cobrador incomprensível quer dizer. Ele está dizendo assim, eu te perdoei uma dívida impagável. Por que eu te perdoei uma dívida impagável e você não pode perdoar uma dívida pagável do teu irmão? É isso que ele está perguntando. Servo malvado. É assim que ele fala. Por que... E a nossa fé tem que ser só essa. Cristo morreu por mim. Você diz amém ou não? Mas morreu por ele também. Sim ou não? Sim ou não? A minha fé tem que ser essa. Dizer assim, Deus não vai tratar esse assunto diferente. Nós somos muito egoístas, amados. O nosso orgulho impede a gente de perdoar as pessoas. Como eu falei, o nosso orgulho nos leva à autopromoção ou à autoproteção. Nós somos egoístas, é assim. Quando eu ouço alguém dizer assim, essa igreja, ela tem que ser justa. Essa igreja tem que ser verdadeira. Essa igreja tem que tratar das coisas. Em geral, eu penso assim, esse cara, alguém pisou no pé dele e ele está cobrando da igreja uma ação. Se eu ouvir o irmão falar assim, essa igreja tem que ter mais misericórdia. Essa igreja tem que ser mais amorosa. Essa igreja tem que ser... Eu já penso assim, ele está do outro lado da equação. Ele pisou na bola com alguém, ou alguém que ele ama pisou na bola, e agora alguém quer acertar essa pessoa, e ele está dizendo, não, tem que ter misericórdia. Então, em geral, a gente está assim, irmão, dependendo do lado do negócio, a gente pede misericórdia ou justiça. Nós não casamos justiça com misericórdia. Olha, isso é tão forte, que outro dia eu ouvi um jovem dizer que veio de Brasília, no encontro de jovens lá, e ouviu lá naquele encontro de jovens alguém dizendo que em algum momento Deus abriu mão da justiça dele por nossa causa. Então Deus é tão santo, tão bom, tão maravilhoso, que ele abriu mão da justiça para poder alcançar a gente. Eu ouvi isso, ainda bem que eu sou careca, né, cara? Fiquei careca arrepiada. Os pouquinhos, aqueles fiozinhos, a meia dúzia que eu tenho aqui, ficou arrepiado. Eu falei, meu Deus. Era até um grupo de jovens, eu falei, como é que esse garoto arrancaram um negócio desse? Porque eles não entendem que Deus atendeu a justiça dele. Deus perdoa a gente, não é porque a gente é bom, não, amados. Não tem nenhum bonzinho aqui, pode olhar para o lado, pode olhar para cá, não tem ninguém bom aqui. Deus nos perdoou em Cristo. Porque Ele trocou de lugar com a gente. Pô. Por isso que Deus nos perdoou. Então não foi um perdão, pô. Você perdoou, você é gente boa, olhei para você, tu é um cara tão legal, te perdoei. Não, amado. Deus atendeu plenamente a justiça dele. Ele falou assim, não. Eu vou resolver esse problema. Estava pregando para... Acho que contei essa história aqui para uma família lá, quem estava entregando a Bíblia lá no sertão lá. A família muito pobre, e eles estavam muito felizes assim. Eles são uma família pobre, mas próspera. A menina, inclusive, se formou em direito, é advogada lá. E ela está uma família feliz lá. Feliz de receber a Bíblia, de receber o Evangelho, de receber a gente lá. E eu estava explicando para essa advogada como é que Deus resolveu o problema dele. Falei, Deus nunca abriu mão da justiça dele. Deus é santo. Ele é um juiz justo. Ele deu uma solução de amor. Porque ele botou um justo no lugar do pecador. Mas Deus não abre mão. Deus não abre mão. Deus usou de misericórdia, usou. A misericórdia dele foi colocar um justo no lugar do cara errado. É isso que é conversão. Conversão, eu acredito numa verdadeira, genuína conversão, quando o cara olha para a cruz e diz, aquele lugar ali é o meu lugar. Eu deveria estar ali crucificado com Jesus. Você diz amém ou não? Divisão fere. Duelos carnais como esse nos destrói. Olha,
eu falo com a maior convicção no meu coração, pelo menos uma pessoa que está me ouvindo aqui hoje, pelo menos uma pessoa, está num duelo desse. Num duelo sem vitorioso. É uma carnalidade sem fim. Isso não vai te dar nenhuma vitória. Isso não vai produzir nada na tua vida. Nada. Eu sei que você vai dizer assim, porque no mundo vão te chamar de otário. Ó, no mundo, quando alguém resolve fazer as pazes, quando alguém resolve se humilhar e pedir perdão, ele ganha rótulo de otário. Tu é um otário. Eu sei porque eu já ouvi muita gente dizer assim. Eu também vim do mundo, óbvio, mas eu vejo no meio da igreja. Mas eu não sou otário, Franco. Um otário, o que é otário? Otário, então Jesus é otário. Porque o que eu estou animando você é imitar Jesus. Pô. Ser humilde. Então, o problema é que a gente não quer ser chamado de otário porque o orgulho não deixa a gente ser chamado de otário. Tu é um otário, tu é uma otária, tu é uma palhaça. Tu vai perdoar esse safado? Tu é uma otária. Assim que vão dizer. Vão dizer assim mesmo para você. Tu é uma palhaça, sua burra. Dá a linha na pipa. A fila está andando. Aí dá um monte de ensinos. Ensinos. Mas ensinos que não produzem absolutamente nada. Nós fomos chamados à liberdade. Quantos dizem amém? Mas nós não fomos chamados à liberdade para dar lugar à nossa carne, amados. Nós somos livres. De verdade somos livres. Somos livres para fazer a vontade de Deus. Somos livres para agradar a Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você pode, pelo poder do Espírito Santo, fazer a vontade do Pai. Você pode. Se você não pode, é porque você não nasceu de novo ainda. Você está aqui frequentando reunião. Se você não consegue agradar a Deus, é porque você está frequentando uma reunião, não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo te capacita a fazer a vontade do Pai. O Pai, quando você sabe a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus, é isso que eu vou fazer. Vão chamar você de louco, vão chamar você de otário, vão chamar você de qualquer coisa. Mas você sabe que aquela é a vontade de Deus e com isso você cresce. Nós crescemos quando nós fazemos, experimentamos a vontade do Pai. É assim que a gente desenvolve, é assim que a gente cresce. E voltando ao tema do não, o mandamento é não vos mordeis, se pudesse dizer isso. Não morde, não devora um ao outro, porque o final disso é uma desgraça. Voltando a esse tópico, eu penso assim, Paulo está injuriado com os judeus que estavam escravizando aquela igreja. Ele chega a dizer, no início desse tema, é melhor que eles fossem mutilados. Que eles perdessem um pedacinho do corpo para saber o que é dividir o corpo. Talvez se perdesse um dedo, perdesse uma mão, talvez ele fosse entender o que é dividir a igreja. Porque estava causando, inclusive, uma divisão interna. Os da lei, os da graça, estava aquela confusão. Paulo estava zangado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou puxar um assunto aqui que de repente vai dizer, cara, não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver. Nós estamos alguns dias das eleições. Eu fiz uma postagem lá no Facebook, dizendo assim, eu estou pensando, assim que eu escrevi, estou pensando em fazer um comentário sobre a minha escolha para presidente. Ih, meu irmão, nunca vi um negócio tão comentado na vida. E ali já começou também um fustigando o outro, que eu vi que era um dando paulado no outro. Pá, pum, pá. Ou seja, a igreja está dividida. A igreja não é por um candidato. A igreja olha assim e começa a confusão. E começa o meu cuidado. Por quê? Porque eu preparei, eu fiz aquela postagem com um propósito bem definido. Qual é o meu propósito? Eu quero, a partir
de amanhã, segunda-feira, expor uns vídeos do meu irmão Marcos de Moraes. Marcos de Moraes é um dos presbíteros da Igreja de Salvador. E ele tem 11 vídeos tratando o assunto fé e moralidade política. Eu já assisti todos os 11. E eu estou plenamente de acordo com o que ele ensinou. Ele ensinou para um grupo de líderes lá em Salvador, não sei em que tempo foi isso aí, mas eu dou amém. Para cada vídeo que ele falou, eu dei amém. Embora está editado, tem vídeos curtos, vídeos maiores, vídeos curtos. Então a minha intenção é começar a postar. Daí eu queria dizer assim para os irmãos, olha, eu quero comentar como foi que eu cheguei à minha decisão, à minha escolha por um candidato. Mas o que me gera temor nessa hora? O que me gera temor nessa hora, embora os ensinos do Marcos me inspirou muito, e um dos confrontos do Marcos que me confrontou foi dizer que nós oramos pelas autoridades, como Paulo disse a Timóteo lá, para que a gente tenha tranquilidade, né, que a gente vive um tempo bom, mas na hora de votar a gente vota em qualquer porcaria. Quer dizer, ele usou uma expressão assim que me chocou. Qual é a expressão que ele usou? Ele falou que a gente não tem autoridade para fazer essa oração. Como é que eu posso pedir a Deus tranquilidade e orar e votar por uma pessoa que é contra a fé? Como é que eu posso pedir a Deus para ter tranquilidade e paz e votar numa pessoa que vai destruir a família? Que pensa totalmente contrário sobre a família? Como que eu vou? Que autoridade eu tenho? Aquilo ali mexeu nas minhas entranhas. Falei, está certo esse cara. Está certo, não tem autoridade para votar, para orar, para falar com Deus. Senhor, te entrego as autoridades. Depois que tu escolhe um bando de sem vergonha, tu entrega eles na mão de Deus para ver se eles acertam a vida. Uns caras que tu já sabe o que eles vão fazer. Tu conhece a ideologia do pensamento deles. Tu já conhece o programa dos caras, e tu vota e depois vai lá e pede misericórdia. Mas o mais grave disso é que isso nos divide. Isso nos divide. Agora vai ter irmão batendo irmão por causa de política. Vai ter irmão brigando com irmão por causa de política. E eu sei que tem irmão que nem fala quase, mas quando chegou no eleitoral ele faz campanha. Não prega para um incrédulo, mas quando chega a hora ele dá santinho para todo mundo, distribui santo para geral. Por que, amado, que eu estou falando isso? Porque nós somos um povo político. Nós temos até um regime. Marcos coloca isso muito bem também. O nosso regime de governo é monarquia. Nós cremos que um rei reina. Esse é o nosso regime. Nós cremos e nós não só cremos, nós proclamamos o reino, nós falamos do reino, a gente diz que o reino virá, que ele vai estabelecer paz, que ele vai arrumar a casa, que Jesus vai transformar as armas em arados, que ele vai arrumar, vai dar uma... É o único que a gente crê de verdade, que vai arrumar essa bagunça toda é Jesus. É por isso que a gente prega. É por isso que a gente fala de Jesus. Pô. Então nem adianta dividir por uma coisa que a gente já tem unidade. Nós somos um povo altamente político. Talvez a gente seja perseguido alguma hora. Porque quando todo mundo disser que o anticristo é o Quírios, é o Senhor, a gente vai dizer, não, Jesus Cristo é o Senhor. Nós esperamos a manifestação desse reino de forma visível. É um reino. Nós temos um rei. E nós não esperamos por nenhum outro. Ah, Franco, mas a gente está aqui, a gente tem que votar. Tem que votar, pô. E aqui a gente divide por quê? Em meu lugar, a gente divide porque a gente tem extremos entre nós, tem débeis entre nós. Qual é o extremo que a gente vê na política? É assim, de um lado, tem pessoa, tem gente que tem a capacidade de ser discípulo de Maluf. O que é discípulo de Maluf? Maluf é aquele cara que diz assim, rouba, mas faz. O cara rouba, mas faz. Olha, tem gente aqui que é patrão. Eu queria ver você dizer, não tenho empregado não, fulano,
Ele rouba, mas está um bom trabalhador. Ele só rouba. A irmã que ajuda você lá em casa, lá, aquela senhora que ajuda você em casa, ela rouba, ela vem aqui e rouba umas coisinhas, mas ela trabalha, ela deixa a casa tão limpinha. Ela só rouba, mas faz. Não tinha que ser o contrário. Ele faz, mas rouba. Como rouba, não me interessa. Vou botar um ladrão lá, eu sei que rouba. Então a gente tem esse extremo da igreja que aceita qualquer porcaria. E gente que já está queimado de tudo que é jeito. Mas ela aceita. Não, mas faz. Eu queria que fosse na tua casa isso aí. Tu disse aí com esse discurso. Rouba, mas faz. Tem esse extremo. E o outro extremo da igreja é aqueles que esperam um candidato que seja igual ao Modesto, um pastor, cara. Ora, homem de palavra. Tem que ser assim o candidato. Cara, tu está ferrado, meu irmão. Você está esperando demais de um político. Você não pode esperar de um político que seja um apóstolo. Oh, o homem de Deus. Amado. Eu até chego a dizer o seguinte, se o cara foi chamado para ser pastor, não se meta em política. Porque você foi chamado para ser pastor, o teu negócio é muito alto. A política é muito baixa. Eu falei outro dia para um empresário, um amigo, não se meta em política. Falei para ele, não se meta em política. Por quê? Porque político vai ser sempre empregado do povo. Alguém vai dizer assim, eu pago o teu salário com o meu dinheiro. E espera que você faça tudo certo. Se o político fizer tudo certo, alguém vai dizer, não fez mais do que a obrigação dele. Eu pago ele, tem que fazer tudo certo mesmo. Empresário não. Se o empresário pegar ali R$1.000, comprar um saco de cimento, entregar lá não sei aonde, os caras dizem, olha, está fazendo aquilo que o poder público tinha que fazer, e vai aplaudir o empresário. Eu falei, então fica na tua aí, cara, vai fazer caridade como empresário, que é melhor. É melhor do que ser político. E ser pastor é melhor do que ser empresário. Cuidar das ovelhas do Senhor, fazer o trabalho de Jesus. Pô. Como é que tu vai se meter num negócio desse? Como é que tu vai queimar a mufa com esse troço? Então, não espere de uma autoridade, de um político, uma vida espiritual como você espera do teu pastor. É um equívoco. Isso é um equívoco. Um equívoco. E aí fica essa divisão toda. Uns querendo o santo dos santos, governando. Não, mas feliz é a nação que os Deus do Senhor. Amém, espera o milênio. Feliz é a nação que os Deus do Senhor. A gente está esperando a hora, isso que a gente crê, é isso que a gente prega. Mas agora a gente tem que eleger uns pregos. Agora a gente tem que eleger uns pregos, de verdade. Tem que eleger mesmo. O que a gente espera desses pregos? Eu coloquei 2 textos ali, que foi uma conversa que eu tive com o Paz. Paz é um cara muito politizado. E escreve muito bem também. Não sei se ele já escreveu sobre isso. Mas numa conversa breve que a gente teve agora, ele citou uma coisa assim, muito interessante. Eu separei 2 textos de Romanos, que a gente espera tanto de um político. Romanos 13, versículo 3 e 4, diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o quê? O bem. De novo, os magistrados não são para temor quando se faz o quê? O bem. Nós precisamos o quê? Fazer o bem. Você diz amém ou não? Quando se faz o mal, sim. Se tu faz o mal, tu deve temer as autoridades. Queres tu não temer a autoridade? O que tu tem que fazer? Faz o bem e terás o quê? Visto que a autoridade é o quê? Ministro, é servo, escravo de Deus. Ministro de Deus. Para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Por quê? Porque não é sem motivo que ele traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Se você pegar esse texto de Paulo, e pegar o texto de Pedro, 1 Pedro 2, 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição,
humana, por causa de quem? Por causa de quem? Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Eu penso que o que esse meu amado Anderson Paes falou resume muito bem o que a gente deve esperar de uma autoridade. A gente deve esperar de uma autoridade é que ela seja firme o suficiente para punir o mal. Ela tem que ser firme. Não pode ser uma pessoa fraca, principalmente em dias difíceis. Se você é profeta, se você profetiza, se você tem alguma unção de Deus nessa área, você já deve ter visto que nós estamos caminhando para um tempo difícil. O funil vai apertar. Vou usar a expressão aqui que você conhece, carioca. A chapa vai esquentar. E nessa hora, é bom ter uma autoridade com decisão, com firmeza. Gente que sabe exatamente que tem que tomar a decisão e toma. O texto aqui diz, esse texto que eu li, que a autoridade ela tem que ser firme o suficiente para corrigir o que está errado. E tem que ser justa para louvar aquele que fez a coisa certa. O que você vai esperar dele mais? Nada. Eu espero Jesus. O apóstolo, o sumo pastor, o todo-poderoso, o bispo das nossas almas é Jesus Cristo. Não tem mais ninguém igual a ele. Se tu eleger o teu pastor, está arriscado o cara chegar lá e fazer um monte de besteira lá. Você tem que esperar das autoridades firmeza. O cara tem que ser, ou a pessoa, homem ou mulher, tem que ser essa firmeza de caráter que permita punir o mal e que permita louvar o bem. Isso é o que está na Bíblia. Fora disso aqui, é invenção humana. Porque nós vivemos num tempo, num contexto de autoridade. A gente não pode dividir por causa disso, amados. A gente não pode dividir. Eu acredito que o que nos divide são esses extremos, doido. Faz. Ele faz. Se rouba, não interessa, mas faz. Essa coisa maluca, que não cabe em lugar nenhum, de também querer uma pessoa, holy, holy, holy. Lá em cima não vai. Não vai, amado. É um homem. É uma mulher, talvez seja incrédulo. Talvez não conheça a Deus. Mas ele tem que ser firme para punir o mal. Tem que ser justo para exaltar o bem. E ouça as 11 aulas lá do meu amigo Marcos Moraes, que eu vou começar a botar no Facebook a partir de amanhã, eu já vou jogar tudo lá no Facebook. Aí você vai aprender, estudar, tudo que estudar, aprender um pouco mais para tomar a tua decisão em paz. Aí tu vai fazer uma escolha sábia, inspirada pelo Senhor. Tu vai ver só. Porque Deus, com certeza, não quer alguém, e essa pessoa nem te representa, que rouba, mas faz, não te representa, mas também não quer alguém, espera que você só escolha aquela pessoa, que não vai. Tu vai orar e Deus vai te dar graça, amém? E não brigue por isso. Não divida por isso. Não entre em contenda por isso, porque isso não vai nos trazer nada a não ser derrota mútua. Mútua. Nós seremos devorados e nos autodestruiremos. Ninguém tem domínio sobre nós. Somos livres. Você diz amém ou não? Ninguém te faz votar por cabresto. Ninguém deve trocar teu voto por comprar teu voto. Você é livre. Se você vai se fazer escravo, é problema teu, mas você é livre. Agora, uma vez livre, não usa da liberdade para dar lugar ao quê? A carne.
porque nós devemos servir uns aos outros como ao Senhor. Você diz amém ou não? Diz assim o texto: servos uns aos outros pelo amor. Esse é o nosso modelo, a nossa referência, Jesus. Porque toda a lei se cumpre nesse mandamento. Ame a Deus. Você diz amém ou não diz amém? Eu posso citar aqui para vocês outras causas. Mas eu citei aqui aquela que está me preocupando. Aquela que eu acho que é mais pesada. Por quê, Franco? Porque dias difíceis virão. Os dias não são fáceis, eles são difíceis. E vão ficar pior. A irmã estava contando agora, Rosângela estava me contando uma visão, que ela disse que viu uma chuva sobre o Brasil, uma chuva diferente. E nós precisávamos nos abrigar debaixo das asas do Senhor. É verdade, é isso mesmo. Esse é o tempo. Esse é o tempo da gente estar no nosso refúgio. Buscar refúgio em Deus. Isso vai gerar, inclusive, unidade. Agora, como é que a gente vai se refugiar debaixo das asas se eu não suporto ver a Luana lá debaixo das asas? Como é que eu vou ficar debaixo das asas do Senhor brigando com ela? Como é que a gente vai ficar discutindo debaixo das asas do Senhor? As asas do Senhor é um lugar de unidade, de harmonia, de família, de quebrantamento, de serviço mútuo, de oração uns pelos outros. Vocês dizem amém ou não? E ninguém tem o direito sobre nós de nos dividir, de nos separar. Nem a política, nem coisa alguma. Nada. Se é para brigar contigo, eu calo minha boca e não toco nenhum assunto. Eu não tenho que dividir contigo, rachar contigo. Eu não tenho nem que fazer campanha para ninguém, se você quer saber. Eu posso dizer tudo que eu reprovo nos candidatos. Eu posso fazer isso, até devo fazer isso. Reprovo isso, aquilo ali não gosto, aquilo também não gosto. Mas você é livre até para escolher teu candidato. Quem caminha conosco aqui há muitos anos, sabe que a gente nunca abriu esse púlpito aqui para político fazer campanha. Nem quando irmãos eram candidatos. Teve um cara até que deixou nosso convívio por causa disso. Se candidatou, a gente falou assim, não, púlpito não tem. Por quê? Porque púlpito não é lugar de fazer campanha. Foi assim, Modesto? Não, foi embora. A gente não dá. Outra coisa que a gente nunca fez, voto de cabresto. Tem um político nos ajudando, gente, vote nele. Vote em quem tua consciência dirigir. Mas uma coisa a gente sempre fez, falar das coisas que a gente enxergava que era errado. Tem filosofia que não cabe dentro da fé. Tem ensino que não cabe dentro do que a gente crê. Vai estudar que tu vai descobrir. Pega o teu partido lá, vê os pensamentos, a ideologia do teu partido. Vê o que fundamenta o teu candidato. Ah, Franco, é um bando de safado. Tá bom, mas vê o que fundamenta lá o cara. Ou a mulher, vê lá, estuda. E não aceite que nenhuma força interna ou externa nos separe e nos divide de vida. Não aceite isso. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Jesus. E a gente não divide por questão nenhuma. Muito menos uma questão tão terrena quanto política. Não vamos brigar por isso. Você diz amém ou não? Não vamos aceitar que alguém nos divida por isso. Tem gente que briga por causa de Vasco e Flamengo. Estou falando sério, gente. Coisa fútil. Mas tem gente que briga, tem irmão que briga por causa de torcida. As torcidas brigam lá fora. O cara vai assistir um jogo, chega lá e não quebra pau lá. Eles estão degladiando. Mas a igreja não tem nada a ver com isso, amado. Você quer nada? Nada a ver com isso. A igreja de Jesus, ela é pura. Amém? Ela é santa, ela espera pela manifestação de Jesus. Nós dizemos, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. É por Ele que esperamos. A gente não tem esperança em nenhum outro homem.
nenhuma outra autoridade, a gente não vive essa ilusão. Cristo é a nossa esperança, é para lá que a gente corre na hora da tribulação. Eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque na hora da tribulação, os cristãos verdadeiros se refugiam em Jesus. À sombra das tuas asas, eu me refugio. Você se refugia também na hora que a coisa aperta, é para lá que você corre. É ali que tu dobra o teu joelho, é com Deus que você fala. Porque nós não temos nenhum outro refúgio. O Salmo 118 diz que feliz é aquele que faz do Senhor seu refúgio. Uns confiam em príncipes, uns confiam em carros, uns confiam em cavalos. Nós, porém, nos refugiaremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus da nossa salvação. Que o Senhor nos dê discernimento. Amém? Olha, amado, não existe nenhum motivo, nenhum, que seja suficiente, que sustente um litígio entre nós. Marido e mulher, está me ouvindo? Você pode arrumar qualquer desculpa para seguir brigando com a tua mulher, mas não existe. Isso se chama orgulho. Pais e filhos, mesma coisa. Irmãos que estão na igreja de Jesus, dividindo, brigando, é a carnalidade que faz isso. A divisão, Tiago disse que é demoníaca ou é carnal. Não tem divisão divina. Não existe divisão divina. Deus não divide, Deus une. Ou é do capeta, do capiroto, ou é da tua carne. Mas não é do Senhor. E assim também nós devemos preservar a nossa unidade em todo e qualquer contexto e situação. Por quê? Porque se os dias são maus, mais uma razão a gente tem para estar unido no nosso esconderijo, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Amém? Se nós nos mordermos e se nós nos devorarmos por qualquer razão que seja, nós seremos destruídos mutuamente. Vai ser igual aquele meu sonho. Um duelo sem vencedor. Não tem nada que pode nos separar. Você diz amém ou não? A gente tem que manter em Deus. E você com graça, com humildade, você vai alcançando as coisas que Deus tem para você. Não permita. A palavra diabo, diabolo, também pode ser, uma das traduções desse nome é aquele que se coloca entre, para separar. Diabo é o que divide. Daí, Satanás é opositor, é inimigo. Satanás. Aparta de mim, Satanás, falou Jesus lá. Opositor, inimigo. Diabo não, diabo é para rachar, é para dividir. Por isso que diz que o diabo entrou lá em Judas. O diabo divide. Onde tem divisão, tem um cara que sai vencendo. E não é o reino de Deus. Não é Jesus, não é a igreja. É o diabo. Eu creio que por isso, na aliança de Davi e Jonathan, eles declararam mutuamente que seja o Senhor entre nós. Entre a minha descendência e a tua descendência. O que salva um conflito no casamento é essa fé. Essa convocação. Tu pode estar discutindo com tua mulher e dizer assim, calma aí, filha, vamos fazer. Nem eu, nem você. Seja o Senhor entre nós. Por que a gente pede ajuda? Por que a gente pede, por que a gente tem discipulado, cobertura? É por causa disso. Para alguém nos ouvir e dizer, a verdade é essa. Não é nem a tua, nem a dela. É essa a verdade do Senhor. E nessa hora o Senhor prevalece e reina entre nós. Quando a gente fala, seja o Senhor entre nós, é isso que a gente está dizendo. Seja o Senhor entre nós, nem eu, nem você. Nem a minha verdade, nem a tua. O Senhor tem a verdade dele. Que ele reine. Um homem que governa bem a sua casa é o homem que traz a vontade de Deus para a casa dele, não a dele. A dele morre. Ele abre mão da dele. Eu vim agora no carro conversando na minha carona e com Denise, dizendo,
Tem uma situação lá entre casa, eu falei, não, Denis, por minha vontade isso aqui já tinha acabado, mas segue contigo. Segue porque é a tua vontade. Porque pela minha vontade isso não tem sentido. Mas como você quer, então filha, mantém. Vai manter. Porque isso aí não é importante, não é fundamental. Agora, a vontade de Deus eu não negocio. Se é a vontade de Deus, filho, isso aqui é a vontade de Deus para nós. Aqui é a palavra. Pum, pum, pum. Então, que dependendo de vontade humana, desejo humano, escolha humana, opinião humana, a gente abre mão por amor. Vocês dizem amém ou não? Diga comigo, liberdade humana. Diga liberdade humana. Como é que a liberdade nossa é limitada? Pelo amor. É assim que a gente limita a liberdade. Você crê que pode beber? Eu tenho liberdade para beber. Então tá bom, não beba. Por quê? Porque sempre tem alguém fraco que vai ver você bebendo. Você, por amor, tu pode abrir mão da tua birita. Tu pode fazer isso por amor. O amor é que limita. O amor é que diz, não devo. A fé diz, posso, sou livre para fazer. O amor diz, não devo. Então é o amor que nos põe limites. Quantos me entendem? Quantos me entendem? O amor limita a gente. A fé liberta, mas o amor diz, não. A fé diz, tudo me é lícito. Mas o amor diz, nem tudo convém. Nem tudo edifica. Nem tudo. Então o amor é esse cuidado que a gente tem uns com os outros. Isso em casa também. Mesmo que você tenha uma fé, uma liberdade na tua casa, nada impede você de, por amor à tua família, você abrir mão daquela tua liberdade. Isso está atrapalhando? Tá. Então acaba. Não é fundamental, não é vontade de Deus, acaba. Liberdade. Liberdade. Liberdade não é mandamento, uso da tua liberdade. Não, sim. Trabalha ela por amor. Quantos me entendem? Quantos me entendem? O dia, uma irmã, vou terminar. Uma irmã me ligou, na verdade. A gente escreveu um livro sobre divórcio, casamento. Na verdade é casamento, imoralidade sexual, divórcio. E ela falou assim, eu vi que você aqui acredita na cláusula de exceção. Eu falei, acredito. Então você está dizendo que eu posso, então, por causa do pecado do meu marido, Eu falei, pode. Mas por que eu não... Será que é isso mesmo? Eu falei, olha, querida, cláusula de exceção não é mandamento. Você ter a liberdade de ir não significa que você deva ir. Você pode escolher ficar. Ela, eu falei, o amor faz isso. É o amor que limita a gente. Se Jesus disser, olha, em tais casos você é livre, não significa que tu vai usar da liberdade. Ponto. Você pode dizer, eu não quero ser livre, eu quero restaurar, eu quero reconquistar, eu quero... Isso é um direito teu também. Pô. Por que você tem que pegar uma exceção e tornar dela uma regra? O nome já diz, exceção. Exceção é exceção. Pô. Mas em geral a gente procura regra. Em geral a gente quer regra. A gente quer a exceção vira regra. Não, amado. Nós somos daqueles que, por amor, para manter a unidade, a gente abre mão da nossa liberdade. A gente cuida uns dos outros. A gente serve uns aos outros. A gente morre uns pelos outros. Amém? Então, nada e nenhum motivo pode separar a gente, pode dividir a gente, pode quebrar a gente. Não deve, pelo menos. Porque nada disso é importante para Deus. A coisa mais importante é que a gente mantenha a nossa unidade no Senhor. Amém? Eu acredito que eu comuniquei tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje. Acredito mesmo. Mas eu não quero ir embora sem orar. Por quê? Porque, como eu disse, pelo menos uma pessoa aqui está num duelo sem vencedor. Eu quero que, se você está nessa condição que eu falei, Franco, eu estou numa luta. Eu quero orar contigo. Porque quem está nessa luta está sofrendo.
E a Bíblia diz que quem sofre deve orar. Nada, absolutamente nada, nenhum motivo é suficiente para sustentar você num duelo com alguém que você ama. Talvez eu te constranja se eu falar assim, poxa, vem aqui na frente, vem te orar por você. Mas eu acho que você pode ter essa liberdade também. Se você ficar constrangido, fica no teu lugar. Mas se você tem liberdade também de vir aqui, vem aqui onde você está. E eu vou dizer assim, a gente vai orar por você, vamos orar contigo. Para Deus te dar vitória. Para Deus... A Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros. Você se meteu numa guerra sem vencedores e você não quer ganhar. Você não quer ganhar essa luta. Tem luta que a gente não vale a pena ganhar. Como diz Adrian Romero, se eu ganhar essa luta, eu perco.